Aleluia. Vamos ler a palavra que o Senhor nos traz avante no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Aleluia. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Melita. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Só até aqui. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Todos nós conhecemos bem a obra que Deus fez com Paulo, quando o Senhor apareceu para ele, abrindo a sua mente, fazendo entender a beleza desta obra, desta graça. Ele era um homem muito culto, muito sábio, falava diversos idiomas, foi criado aos pés de Gamaliel, um homem muito sábio, muito entendido nas Escrituras. Ele achando que, perseguindo os cristãos, aquele grupo que estavam dando continuidade na obra do Senhor Jesus, que já não estava mais entre o povo, ele achando que perseguindo os cristãos, aqueles que se reuniam para dar
continuidade nesta bendita obra. Ele, achando que perseguindo estava fazendo o bem, até que o Senhor apareceu para ele, como todos nós conhecemos. Estava na estrada, indo para Damasco, para a Síria, com autoridade, com ordens para prender aqueles que professavam o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor apareceu para ele no caminho, um forte resplendor, uma luz muito forte. Glória a Deus. E aquele encontro fez com que ele caísse do animal que ele estava montado, sem enxergar mais nada, caiu cego. E naquele momento de aflição ele clamou: quem é, Senhor? Saiu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Glória a Deus. Ele não enxergava nada, mas ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? O Senhor já tinha sido elevado aos céus, mas a voz soou e dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Glória a Deus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, você vai sofrer querendo enfrentar uma obra tão maravilhosa. Verdade, Deus. E ali ele entendendo, irmãos, que realmente era o Senhor que tinha aparecido para ele, como a Irmandade conhece, não precisamos detalhar. Chegou até Damasco, ainda sem enxergar, ficou ali numa casa, aflito, até que Deus mandou um servo de Deus lá, orou para ele, impôs as mãos sobre a sua cabeça, anunciou a Jesus Cristo. Ele se humilhou, a visão voltou, e já não era mais um Saulo que perseguia a obra de Deus, agora era um Saulo que, chamado agora por Deus pelo nome de Paulo, ia trabalhar não contra, mas pelo bem desta bendita obra. Então é assim, enquanto a pessoa não entende o amor, a misericórdia de Deus, existe uma reação de contrariedade, de rejeitar o que Deus vai fazer. Mas às vezes não é nem a sua personalidade, não é nem a sua maneira de analisar, mas é o adversário da obra de Deus que quer fazer com que nós resistamos o que Deus quer fazer na nossa vida. Mas o que Deus tem que fazer não tem resistência, não tem quem segure o plano de Deus. E nesta manhã Deus manda esta palavra: o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Os que Ele tem que salvar, Ele vai salvar. Quem hoje não entende, amanhã vai entender. Quem hoje fala contra, amanhã vai falar a favor. Porque vai conhecer a bondade e a misericórdia de Deus. Então, ele se tornou um homem humilde. Está escrito que ele reputou toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, tudo que ele aprendeu foi muito bom, foi muito importante, mas daquele momento em diante ele queria servir a Deus, não pela sua sabedoria, mas pela guia de Deus. E ele reputou toda a sua sabedoria, a palavra de Deus fala, está escrito, que ele reputou tudo aquilo como esterco. Não serve para nada. O que importa é que agora não sou eu mais que vivo, não é mais o Paulo, mas é Cristo vive dentro de mim. Então, a nossa sabedoria é muito importante, o nosso estudo, o nosso conhecimento, a nossa experiência.
tudo aquilo que o Senhor nos dá graça de adquirir, mas para a nossa vida material, para o nosso trabalho, para o nosso conforto. Mas as coisas de Deus são fundamentadas pela guia do Espírito de Deus. Os discípulos ficaram preocupados quando o Senhor Jesus falou que ia embora, que seria elevado aos céus. Mas como é que vão fazer se tu vai embora? Se com a tua presença entre nós é tanta luta, tanta perseguição, tanta contrariedade, a tua boca se abre, todos se deliciam das palavras que saem da tua boca. Agora tu falou que vai embora. Falou, vocês não ficam tristes não. Vocês não ficam tristes. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos, não. Realmente eu vou para o Pai. Mas enviarei entre vós o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade. Então quem guia esta obra não é homem nenhum, não é este, não é aquele. Quem guia esta obra é o Espírito Santo, aleluia, que guia este bendito povo todos os dias da nossa vida. O Senhor tem chamado um grande povo aqui no Brasil. Quantas casas de oração que nós temos, de norte a sul, de leste a oeste. Num domingo como hoje, quantos cultos são realizados? Homens de diferentes formações culturais, de diferentes tradições de família, homens do campo, homens da lavoura. Claro que temos homens preparados, esclarecidos, mas de norte ao sul, de leste ao oeste, quantas pessoas vão congregar hoje? E não se volta para casa falando o nome deste, o nome daquele. Todos voltam para casa falando, eu fui na casa de Deus hoje, o Senhor falou com a minha alma. Você crê que o Espírito Santo conduz esta obra? Vai conduzir a tua vida, vai ajudar o direcionamento da tua família, vai cuidar dos teus netinhos, vai cuidar desta obra até o fim, irmãos. Então esta palavra que Deus nos manda. E Paulo então passou a ser um homem que passou a lutar pelo bem desta obra. Um homem tão culto, tão sábio, ficou, se não me engano, 2 anos junto com Pedro, que era um pescador de peixes. Um homem com uma cultura muito rude, muito simples. Ficou ali aprendendo. Um doutor, irmãos. Um poliglota. Ficou ali acompanhando 2 anos as caminhadas de Pedro, que era o apóstolo mais antigo, que Deus já tinha dado para ele o dom da palavra, o dom da cura. Um homem tão sábio aprendendo com um pescador. Esta é a beleza desta obra, irmãos. Deus usa de quem Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia, que Deus tem que operar na tua casa, na tua vida, na tua família. Ele sabe os caminhos que vai tomar. Mas como está escrito neste santo livro, a minha casa será chamada casa de oração. E os meus filhos, discípulos do Senhor. Então Deus nos visita, nos consola pela manhã, anunciando que a nossa casa será chamada casa de oração. E o Senhor que te trouxe até aqui, te levará até o fim da tua vida. Lá no Salmo fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor guardará a tua casa. O Senhor te guardará todos os dias da tua vida. Então ele viajava, irmãos, Deus se usou dele para levar o Evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus. E ele viajava bastante, irmãos, pela facilidade no idioma,
pelo que ele aprendeu, pela disposição dele, então ele viajava muito. E esta viagem aqui, irmãos, não vamos dar muito detalhe, que senão toma muito tempo. Estava viajando, o barco começou a enfrentar dificuldades. Para resumir, o barco naufragou, afundou o barco, Paulo perdeu lá os seus pertences pessoais, os outros, de um jeito ou de outro, foram chegando naquelas ilhas que estavam ali em volta, e um homem de Deus, um santo homem de Deus, dedicado na obra de Deus, se abraçou num pedaço de pau, num toco, e com dificuldade, no frio, na água molhada, vai saber a dificuldade para ele chegar até a praia, todo molhado. Quem abraça um toco no movimento da água, por certo, se arranha, se machuca. E um homem tão dedicado na obra de Deus, agora está na beira de uma praia, todo molhado, arranhado, cansado, ofegante, porque teve que lutar, se esforçar fisicamente para não afundar, para não morrer. E chegou ali e ficou na beira da praia, com frio, ofegante, machucado, todo molhado, perdeu parte da sua roupa, dos seus pertences, mas não reclamou não blasfemou. Bem-aventurado aquele que tudo que Deus faz na sua vida, ele entende, se Deus permitiu isso comigo, é porque tem algum propósito de Deus. Esta manhã alguém pode estar triste com alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você perdeu, alguma aflição que você passou, alguma situação que você não gostaria de ter enfrentado. Mas por que, Senhor, que o meu barco afundou? Por que, Senhor? Podia afundar outro barco, mas aqui está o teu servo. Não, é o barco dele que afundou. Mas Deus abandonou Paulo? Não abandonou. Como Deus também não te abandonou. Então, tem alguém triste nesta manhã por alguma coisa que aconteceu na tua vida, por algum prejuízo, por alguma tristeza? Deus sabe, Senhor, tu podia ter poupado, evitado de eu passar por isso. Mas hoje o Senhor manda esta palavra. O que você está passando não é para o Senhor te castigar, para o Senhor te fazer virar menos. Nada disso. O que está acontecendo na tua vida é uma obra nova para o nome de Deus ser glorificado. Hoje o Senhor enxuga as nossas lágrimas aqui, irmãos. Não fica chorando pelo que afundou, não. Porque vai vir coisa nova na nossa vida. Glória a Jesus. O Senhor não perdeu o controle da situação na tua vida. Nada acontece por acaso. Nada é coincidência. Se o barquinho de Paulo afundou, porque tinha obra para fazer. E assim é na vida de todos nós. Alguma tristeza, alguma ocorrência, algum fato que te fez chorar na presença de Deus e se preocupar. Hoje o Senhor manda esta palavra: fica em paz. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida daqui para frente. Glória ao nome do Senhor. Juntou lá alguma madeira, algum graveto, algum pauzinho. Aqui está falando, né, irmãos? Recolheu ali uma quantidade de vides. Vou fazer uma fogueira aqui, eu estou com muito frio. Não sei o que eu vou comer, não sei onde eu vou dormir, o que vai acontecer comigo. Mas o de imediato aqui, o problema momentâneo, que preciso resolver agora é esse frio que eu estou. Estou com frio e vou acender uma fogueira. Então não adiantava ele querer se preocupar onde ia dormir, o que ia comer.
Às vezes nós somos tão preocupados que a gente já quer resolver o problema de setembro, de novembro, de dezembro, de 2024, de 2025. Já quer resolver o problema do filho, do neto. A gente não consegue resolver nem o do hoje, nem o do momento. A palavra de Deus fala: basta cada dia o seu mal. Resolva o que está na tua frente hoje. Amanhã vai ser outra vitória. Glória a Jesus. O Senhor não te falou que seria contigo todos os dias da tua vida? Vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser o mês que vem, vai ser o final do ano, vai ser o ano que vem. O Senhor será contigo todos os dias da tua vida. Temos uma natureza com ansiedade. A gente quer resolver tudo, irmãos. Quer já resolver tudo. E Paulo resolveu o problema prioritário. O que eu preciso resolver agora? Eu preciso parar de tremer de frio aqui. E fez ali uma fogueira. E estava escrito lá que os moradores da ilha, né, ficavam tudo olhando para ele. Quem é esse aí? Quem é esse aí? Chegou aí, a gente não conhece. Vamos ficar olhando quem é ele. Como tem muita gente que fica olhando para nós. Quero ver o que vai ser dessa família. Quero ver o que vai ser desse irmão, desse meu vizinho, desse moço, desse que trabalha aqui com nós. Tem muitos que ficam nos observando, irmãos. E a palavra desta manhã é esta: os que estão nos observando vão ver que Deus está na nossa vida. Glória a Deus, que a providência de Deus está sobre cada um de nós. E ficaram olhando. E Paulo pegou lá uns pauzinhos, começou a preparar a fogueira. E a hora que pegou ali alguma coisa para pôr na fogueira, veio uma cobra junto. Veio uma víbora. E os homens olhando. Aquela baita cobra, a hora que ele pegou, a cobra mordeu ele. Está escrito aqui que ficou grudada nele, mordeu e ficou segurada, ficou presa. E os homens olhando. O que ele fez? Ele abaixou o braço em cima do fogo, o calor daquela fogueira espantou a cobra fugiu, ele ali, né, não tinha o que fazer, já estava difícil. Já estava com frio, já estava triste, agora leva uma mordida de uma cobra venenosa. E os homens falam: agora ele morre. Quem que é esse homem aí? Já escapou do naufrágio, agora vem aqui uma cobra morde ele. Esse homem é sentenciado de morte. Está escrito aqui, irmão, a justiça não vai deixar esse homem viver. Quem será que é esse homem? Ficavam esperando, agora ele vai perder a visão dele vai escurecer, vai inchar, vai sufocar suas vias respiratórias, ele vai desmaiar, vai cair morto. Vamos ver ele cair. E tem alguém esperando a nossa queda. Tem espíritos querendo ver a ruína da tua casa. Tem alguém querendo ver o nosso mal, querendo ver a obra de Deus ir a menos. Quem está querendo ver o mal desta obra vai ficar vendo o Senhor aparecer em nosso favor. Glória ao nome do Senhor. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda. Aleluia, a força do veneno da cobra o Senhor mandou embora. E nesta manhã Deus manda esta palavra: todo veneno vindo da parte do adversário é repreendido pela virtude desta palavra. Toda obra de maldade, todo intento diabólico não terá vez na nossa casa. Glória a Jesus. O adversário pode tentar, pode lutar, mas não nos vencerá. Então é a palavra que Deus manda para nós aqui nesta manhã. Ele vai cair, agora ele cai.
Agora ele cai. Né, irmão? Agora ele cai. Agora ele não congrega mais. Agora aquela lá, agora enfraquece. Passou por isso, aquela família passou por aquilo. Agora eles vão enfraquecer. E eles vão desanimar. Depois desta, eles vão parar. Depois desse naufrágio, agora veio mais essa notícia, mais esta ocorrência. Agora eles param. Agora Paulo cai. Agora Paulo tomba. Aleluia. Tombou, irmãos. Paulo caiu, Paulo morreu. É a palavra que Deus nos manda aqui nesta noite. Levanta, nesta manhã, levanta a tua cabeça. Que a força do céu te tome nesta manhã. Hoje o Senhor começa uma obra nova na vida de muitos que estão ouvindo esta palavra. Seja renovada a tua fé, a tua força, em nome do Senhor Jesus. E o Paulo não cai, e o Paulo não morre. Ele já ficou lá quentinho, e passou um tempinho. Está escrito aqui que mudaram de parecer. Os bárbaros, os moradores. Peraí, ele não caiu, não morreu. Já escapou do naufrágio, agora já era para estar morto. Ele está lá, está bem. Está cantando. Está glorificando a Deus. Aleluia. Irmão, quando o adversário pensa que nós vamos perecer, ele vê nós cantando e glorificando a Deus. Glória a Deus. Este mesmo Paulo e Silas na prisão, quando foram levados para o cárcere, não está escrito que eles presos, eles oravam e cantavam dentro da prisão? Prendemos esses dois aí, em vez de eles estar bravos, revoltados, querendo, né, clamar por justiça, estão cantando, estão orando, estão dando glória a Deus. Você está na prisão, você está num tempo de guerra, está num tempo difícil da tua vida. Hoje o Senhor te diz, é aí que você tem que dar glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Espera aí, esse homem aí deve ter alguma coisa de Deus. Vamos se aproximar dele. O que ele tem de tão especial? Por favor, quem é o Senhor? De onde o Senhor veio? O que aconteceu? A educação de Paulo, o amor que estava nele, foi explicando, foi falando do Senhor Jesus, foi falando da missão dele. Não estou triste, não estou triste. Se Deus me fez vir aqui, quem sabe tem uma obra para Deus fazer. Tem algum enfermo para mim orar? Deus pode curar. Enfermo? O principal da ilha aqui, tem um homem aqui que é o principal desse vilarejo. O pai dele está doente. Você está falando de cura, de oração. Você não quer ir lá orar para o pai do responsável pela ilha? Vou. E faz 3 dias que ele está com febre. O senhor vai lá com nós? Claro que eu vou. Glória a Jesus. Tem hora que dá vontade de desanimar, de voltar para trás. Aí vem, aleluia, o serviço para nós. O Senhor requer alguma coisa de nós? Agora eu vou. Vou deixar minha tristeza de lado, tudo que eu passei, eu vou servir a Deus. Tem alguém aqui pensando em passar a sua responsabilidade para os outros, diminuir o teu trabalho? Já sofri bastante, já fiz muito. Irmão, Paulo é para orar, vamos lá agora. Hoje o desânimo vai embora da vida de alguém por esta palavra. Você não vai desanimar não, você vai sair daqui valente para lutar pela obra de Deus. O senhor vai com nós lá orar? Vamos lá. Orou lá para o homem. Deus curou o homem da febre, de todas as enfermidades que tinha. Ficaram tão felizes, já arrumaram um lugarzinho para ele dormir. Porque o Senhor conhece a nossa necessidade. Irmão, o Senhor conhece a nossa necessidade. Ele pediu alguma coisa. Eu oro se vocês deixarem um cantinho para mim dormir. Se vocês me derem uma jantinha, uma caminha, eu vou lá orar. Ele colocou interesse particular, pessoal,
acima da obra de Deus? Bem-aventurado aquele que a sua prioridade, a sua dedicação, seu objetivo nobre e maior é obra de Deus. Se vai comer, se vai dormir, isso é outro problema. Mas o Senhor, quando vê nosso bom desejo, nosso propósito de servir a Deus, Ele também não deixa nós nem confundidos, nem envergonhados. Orou, Deus curou lá o homem, arrumaram lá um cantinho, está escrito aqui, ficou 3 dias naquela casa, deram lá um cantinho para ele dormir, aí de repente começou a chegar outro enfermo, e vem outro enfermo. Ora, Deus liberta. Vem outro, ora, Deus liberta. Agora vamos falar do Evangelho, vamos falar do Senhor Jesus. E pregou o Evangelho, e todo mundo recebeu, e todo mundo glorificou a Deus. Aleluia. Chegou todo machucado, agora estava comendo bem, dormindo bem, todo o povo recebeu o Evangelho. Agora você fala, agora chega. Agora tua missão está completa aqui. É para mim ir embora, Senhor? É para você ir embora. Mas eu não tenho barco, Senhor. Como é que eu vou? Pode ficar sossegado. Quando foram ver, os próprios moradores da ilha, está escrito aqui, irmãos, prepararam lá um barco, havendo de navegar, nos proveram de todas as coisas necessárias. Paulo, o que você precisa para viajar? Preciso de um barquinho. O que mais? Não, só um barquinho. Não, tem aqui pão, tem aqui água, tem aqui tudo que você precisa. Então Paulo chegou naquela ilha de uma maneira e saiu de uma outra maneira. Os irmãos podem imaginar como é que Paulo saiu daquela ilha. Prepararam um barquinho para ele, um pãozinho lá, uns odres de água. A hora que Paulo foi sair, todo mundo lá na beirada do barranco. Deus abençoe, Deus abençoe. Se Deus preparar, volta outra vez. Glória ao nome do Senhor. Assim o Senhor manda a palavra nesta manhã. Você entrou nesta prova de uma forma triste, preocupante, cheia de dúvidas, de incerteza, de medos. O Senhor te garante, você vai sair desta prova de cabeça erguida, glorificando o nome de Deus. Então esta palavra que o Senhor nos manda aqui nesta manhã, vá em paz para a tua casa. Oh Paulo, você estava achando que estava tudo perdido? Sabe o que o Senhor te fala? Só está começando. Tem muita coisa bonita para Deus fazer na tua vida. Tem muita coisa bonita para Deus fazer na tua família. Você ainda vai ver muita obra de Deus. E o nome de Deus na tua boca, dia por dia, será glorificado. Então, o que o Senhor permite na nossa vida não é para pior, é para melhor. Está escrito lá no livro de Isaías que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Tem algum princípio que a gente não entende. Por que isso? O que está acontecendo? Por que esse caminho? Por que estou passando por isso? Não entendemos o princípio, mas o final das coisas, nós vamos glorificar a Deus. Então este recadinho que Deus manda para todos nós nesta manhã, o final vai ser melhor do que o começo, mas muito melhor do que o começo. Não deixe a tua fé vacilar, nunca murmure da vontade de Deus na tua vida. Aleluia. Conte com a misericórdia de Deus ao teu favor. Deus vai se usar de pessoas que você não imagina. Deus vem por caminho que você não espera. Mas que o Senhor levanta a nossa cabeça, Ele levanta. Então Paulo saiu feliz, ele não morreu, a cobra ficou morta lá no meio do mato, e aqueles moradores da ilha
testemunhados, conhecedores do Evangelho e glorificando a Deus. Aonde você passar, o Senhor passará junto contigo. Hoje o Senhor promete para todos nós aqui, como fez com Paulo. Tem pessoas que aonde passa, deixa saudade, deixa um bom perfume, querem a nossa visita de novo, porque deixamos um bom cheiro de Jesus Cristo. Tem pessoas que onde passam leva negativismo, pessimismo, fala mal disso, fala mal daquilo, são conversas que não têm proveito. Se alguém recebe em casa, não vê a hora de ir embora. Se entrou numa conversa, não vê a hora de sair fora da conversa. Aquilo está fazendo mal. Mas quem é de Deus, quem tem o Senhor, quem tem perfume de Deus, fica mais um dia com nós. Você promete que vai voltar outro dia aqui? Você promete que vai congregar outra vez com nós? Promete que vai voltar na nossa cidade outra vez? Aleluia, porque deixou um bom perfume. Hoje o Senhor pergunta para todos nós que viemos aqui: você quer sair daqui com um perfume novo? As coisas pessoais de Paulo ficou lá no meio do mar. Vamos deixar afundar a nossa soberba, a nossa presunção, a nossa maldade, a nossa crítica. Quanta coisa que o adversário, que é sentimento humano, mas o adversário piora em nós. E passamos a ser negativista, pessimista. Achamos errado isso, achamos errado aquilo. E não queremos mais comer isso, não queremos mais comer aquilo, não aceitamos isso, não aceitamos aquilo. E a hora que vamos ver, estamos sem saúde. Você viu aquelas crianças que não querem comer nada? Ô mãe, mas por que a senhora fez essa comida? Tem esse negocinho verde aqui, mas filho, é uma verdurinha, aí vai fazer bem. Não gosto do verde. E a mãe faz outra comida e não põe a verdura. Mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E a mãe vai fazendo o gosto da criança. E a hora que vê, o menino só come aquela comidinha que não tem ingrediente, que não tem vitamina, que não tem proteína. E para não brigar com a criança, no outro dia ela dá aquela comidinha de novo. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. A hora que vai ver, os olhinhos da criança, que era vermelhinho, já está tudo branco. Já aparecem umas manchas no rosto. Fraquinho, vive doente, vive com febre, vive com gripe. Por quê? Porque escolhe o que come. Tem crente que escolhe muito o que come. Não aceito esse, não aceito aquele. Essa palavra não foi para mim, esse aqui não concorda, esse assunto. E vai ficando doente, e o adversário vai batendo palma, vai enfraquecendo. Congregar de vez em quando tá bom. A hora que vai ver. Mas aquele que tem saúde, vocês já viram quem trabalha na construção civil, daquele horário nós faz aqueles pratão assim. Não é verdade? Capaz de, se tiver uma pedra no meio de feijão, ele encolhe que nem percebe. Porque tem apetite, porque tem vigor. Seja acrescentada a saúde espiritual em nós agora, em nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Como oração, vamos agradecer a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Santo é o teu nome, Senhor. Altíssimo Deus,
e bom Pai que estás nos céus, em nome e honra do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, na manhã desse dia, se encontramos todos nós, Senhor, de joelhos prostrados na Tua presença, desta vez, Senhor, para Te dar honra, louvor e glória, porque, Senhor, a Tua bondade, a Tua providência, o Teu socorro, a Tua virtude nos alcançou nesta manhã. Pai Santo e Justo, Te damos graças, Senhor, pelo bom andamento desse santo serviço de culto, pela comunhão aqui gerada, Senhor eterno. Pai Santo e Justo, Te damos graças, Senhor, porque Tu nos abraçaste nesta manhã. Aleluia, através, Senhor, dos santos hinos, através, Senhor, da oração de apresentação. Pai Santo e Justo, quantos pedidos de oração, quantas necessidades, Senhor, quantos que entraram dentro desse recinto e quantos que estão nos seus lares, em outros lugares, aleluias, que se conectaram, Senhor, na esperança de ouvir a Tua voz, de sentir o Teu calor, de ouvir, Senhor, a Tua direção. E Te damos graças, Senhor, que nesta manhã Tu mandaste a Tua palavra. Aleluia, palavra essa, Senhor, que encheu a nossa alma de virtude, nos fez todos, Paulo, na Tua presença. Aleluia, foi, Senhor, estendendo os seus braços e a cada necessidade foi transformando, Senhor, o amargor numa doçura, aleluia, numa condenação, numa esperança, na morte transformou na vida. Pai Santo e Justo, Te damos graças, Senhor, porque a Tua bondade tem sido, Senhor, imensa no nosso meio, e Te rogamos, Senhor, não se ausente de nós, grava esta palavra nos nossos corações. Uns entraram aqui, Senhor, aleluia, como ainda recente caído no mar do naufrágio, esta palavra que se torne a madeira de apoio, aonde não vamos afundar. Outros, Senhor, sem chão, agarrado numa promessa, alcançaram a praia, mas com a incerteza do futuro. Outros, Senhor, em outras situações, mas pelo desfecho do Teu conselho, aleluia, Tu mostraste para nós que mesmo na adversidade, mesmo, Senhor, na humilhação, mesmo na perda, mesmo na ameaça de morte, mesmo com a alma e a carne ferida, o calor da Tua palavra nos aquece, aleluia, seca o veneno, restaura nossa alma, aleluia, nos coloca de novo perante Ti. Pai Santo e Justo, nesta oração de agradecimento, vamos fazer um rogo que esta virtude, que esta palavra permaneça no nosso coração e ela não se perca amanhã, não se perca depois. Aleluia, passa aqui entre nós, passa nos lares, como o calor daquela fogueira, aquece a nossa alma, aleluia, nos fazendo mais forte, para que podemos chegar, Senhor, no fim, com o direito de ver a Tua face como ela é. Pai Santo e Justo, despede-nos em paz para os nossos lares, aleluia, com a certeza que tudo já está providenciado na nossa vida.
Todas essas bênçãos te pedimos e tudo isso te agradecemos, em nome e honra do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória, glória a Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo és tu. Aleluia. Deus seja sempre louvado.